Olá, meu nome é Bonifácio Santos. Estou aqui para fazer uma análise de questões. Estas questões que a gente vai ver hoje serão as questões de informática da prova da Câmara Municipal de Valente. Essa prova foi realizada pela banca Seleta, a mesma banca que vai aplicar a prova da Prefeitura de Serrinha. O concurso da Prefeitura de Serrinha será realizado neste dia 22 de novembro de 2020 e também no dia 6 de dezembro do mesmo ano. Então, o vídeo está sendo gravado a pedido do NACOM, que é o Núcleo de Arte e Comunicação aqui de Serrinha, e tem como objetivo a preparação dos alunos para que faça uma boa prova na prova do concurso da Prefeitura de Serrinha. Porém, será útil com certeza para diversos outros concursos, uma vez que você aprenda o conteúdo de informática ou de outras matérias que serão realizadas por outros professores. Você pode utilizar isso tanto neste quanto nos próximos concursos que virá. Então, vamos lá para as questões. Então, para fazer a gravação desta aula, vou utilizar um programa de captura de imagem, onde vocês poderão ver cada detalhe da correção através da tela do computador. O sistema operacional deste computador é o Windows 7, que é o sistema operacional solicitado no edital do concurso. Um dos, tem outros também. E também o pacote Office, mais especificamente o programa Microsoft Word, onde vocês verão as questões da prova, vamos ver cada uma e também mostrar alguns exemplos práticos de como seria realizada aquela atividade pedida na questão. Então, questão de informática do concurso da Câmara Municipal de Valente, a matéria informática, e vamos para a questão 21. Assim, a prova tinha 40 questões, porém eram 10 questões de informática, que fica entre a questão da questão 21 até a questão 30. Então, indo agora para a questão 21, que é a primeira questão de informática. Diz o seguinte: trata-se de um formato de arquivo popular que abriga áudios, vídeos, como também faixas de legenda. Estamos falando de... Então, tem entre as alternativas a letra A, DKV, letra B, MMC, letra C, MDC, letra D, MKV e letra E, MYT. Bom, dentre essas alternativas, a resposta correta será... para reforçar a resposta, eu vou abrir aqui uma página de um site que fala um pouco sobre essa questão de formatos de vídeo. Então, aqui. Esse é o site Canaltech e ele fala aqui de alguns formatos de arquivos de vídeo, que é o que pede na questão. E aqui nós temos alguns exemplos, que é o formato AVI, o RMVB, MKV e o MP4. Então, lá na questão está pedindo algumas, e uma das alternativas é o MKV, que é um formato de vídeo que quem conhece, quem costuma assistir vídeos, séries, filmes baixados da internet, certamente já deve ter observado a extensão do arquivo, e um dos formatos é o MKV, que é a questão D. Então, para esta questão, questão 21, essa é a nossa resposta. Eu vou marcar aqui para dar um destaque. Vamos para a questão 22. Questão 22 diz o seguinte: principal função do sistema operacional. E aí nós temos algumas alternativas: gerenciar monitores, gerenciar o Word e as planilhas do Excel, gerenciar hardware e software, gerenciar arquivos de datashow, gerenciar programas de USB. Então, qual a função do sistema operacional? Bom, o sistema operacional ele é inicializado junto com o computador. Então, ele faz o gerenciamento tanto do hardware, que são os componentes físicos da máquina, e faz a interação deste com os softwares. Então, nossa resposta aqui vai ser a letra C, gerenciar hardware e software, porque essa é a função do sistema operacional. Ele faz aquela combinação para que o software reconheça cada hardware
do computador. Na questão 23, temos o seguinte: assinale a alternativa que não representa um sistema operacional. Então, na questão anterior eu falava do sistema operacional, nessa vai pedir quais os que não são. Atenção aqui ao não. Não são sistema operacional. Então, nós temos aqui o Linux. O Linux é um sistema operacional, é software livre, gratuito, onde qualquer pessoa pode baixar e instalar. Temos aqui também o MS-DOS, que é um sistema bem antigo, o OS-2, o Windows, inclusive é o sistema que a gente está usando na máquina aqui, o Windows 7, e também tem a opção Red Hunter. Bom, esse não é um sistema operacional. Vamos confirmar o que é Red Hunter na verdade. Bom, aqui na internet também eu vou mostrar um pouco de alguns sites que falam sobre esse Red Hunter. E existem diversas coisas que pode ser Red Hunter. Eu encontrei um site aqui que é o IBC Coaching. Este site diz que Red Hunter é um tipo de profissional da área de administração que busca profissionais. Red significa o Red, H-E-A-D, significa cabeça, Hunter, caçador. Então, nesta frase, Red Hunter significaria caçador de cabeças. Mas não o cara que vai arrancar a cabeça, Deus livre disso. Mas aquele cara que vai buscar cabeças pensantes. Então seria um profissional especializado em buscar bons profissionais para atuar no mercado de trabalho. Tem um outro tipo, com a mesma pronúncia, porém com escrita diferente, que é o Red Hunter, com R-E-D, e a palavra Hunter na frente, que é o Red, inclusive R-E-D significa vermelho em inglês. E neste título de Red Hunter é o título de um livro de William Buckley. Então é um romance. Bom, não é disso que a questão está falando também. Uma outra possibilidade de Red Hunter seria o Red Hunter, que é um personagem do jogo World of Warcraft, chamado de WoW, que também não é um sistema operacional, então não é aquilo que a gente precisa neste momento. Ou seja, na verdade, a única questão que não representa o sistema operacional é a letra E. Então, essa era a questão que deveria ser marcada. Vamos para a questão 24. Diz o seguinte: com certeza, podemos afirmar que o Windows 7 teve 6 versões, 7 versões, 8 versões, 9 versões ou nenhuma das alternativas acima. Bom, vamos buscar novamente um reforço aqui na internet para confirmar qual das questões seria. Aqui no site techtudo.com.br a gente vai ter algumas versões do Windows 7 e é trazido o Windows 7 Starter, o Home Basic, o Home Premium, o Professional, o Enterprise e o Ultimate. Ou seja, repetindo: Starter 1, Home Basic 2, Home Premium 3, Profissional 4, Enterprise 5, Ultimate 6. Então, nós temos 6 versões do Windows 7, o que representa aqui a letra A como a resposta certa. Questão 25. Bom, a questão 25 diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta um dispositivo de armazenamento que não se configura um periférico. Sempre tenha atenção nas provas, porque às vezes vem o não destacado, quando é uma negativa. E às vezes não vem. Então, se você não perceber, você pode marcar a resposta certa, quando na verdade eles querem algo que não é o que está dizendo na questão. Então, é a resposta negativa. E neste caso aqui, eles querem que não se configura um periférico. Tem a alternativa A, monitor. B, scanner. C, pendrive. D, teclado. E E, mouse. Então, antes de dizer qual a resposta certa, é bom lembrar que periférico é algo que fica em volta de algo. Neste caso, o computador ele é formado por diversos componentes. O principal é o que está ali dentro do gabinete, a gente chama de CPU. CPU também é chamado o processador do computador, mas no geral a gente chama
o que está no gabinete ali, o gabinete em si, com todos os componentes de CPU, que é a unidade central de armazenamento. E em volta dele, a gente costuma ter um monitor, um scanner, nem todo mundo usa, mas para quem usa scanner, teria um scanner também conectado ao computador, um teclado e um mouse. O pendrive, ele também pode ser conectado ao computador, mas ele não faz parte diretamente da máquina, ele pode ser usado em outros aparelhos. E além de que ele não se configura diretamente um periférico, também a questão pede um dispositivo de armazenamento. Então, só a palavra armazenamento aí na questão já dá para você perceber que está se referindo ao pendrive, já que os outros itens não armazenam dados. Então, a nossa questão certa é a alternativa alternativa C, pendrive. Questão 26. Trabalhando com o Word, ao pressionarmos as teclas Ctrl Z, notamos que, letra A, foi efetuada a transferência de um arquivo para uma subpasta. B, foi desfeita a última digitação. C, foi aberto o menu ajuda do Word. D, foi aberto o menu exibir do Word. E E, foi enviado um arquivo para a impressora. Então ele diz que a gente está utilizando o Microsoft Word, que é o programa que está aberto aqui agora, estou utilizando ele para mostrar as questões para vocês. E foi pressionada a tecla Ctrl Z. O que essa tecla faz? Para demonstrar isso, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou apagar um trecho de um texto. Então, selecionei aqui. E para vocês poderem ver a tecla, eu vou abrir aqui o teclado virtual, já que ficará mais fácil para vocês verem as teclas que eu pressionei. Então, está aqui selecionado um trecho. E eu vou segurar a tecla Ctrl, que está aqui, e apertar a letra. Antes disso eu vou apagar esse texto. Tecla Backspace para apagar. Apaguei o trecho aqui da alternativa A. Agora, para que eu possa trazer esse texto de volta, ou seja, desfazer o que foi feito ou o que foi digitado, eu posso digitar algo aqui também, digitei algo. Então, para desfazer isso, o que eu faço? Seguro a tecla Ctrl, pressiono Z. Desfiz primeira digitação, Ctrl, Z novamente, apagou a letra A, vamos lá de novo. Ctrl, Z, e o texto que havia sido apagado, ele voltou. Então, essa é a função do atalho Ctrl Z. É desfeita a última digitação, a última coisa que você fez. Pode ser apagar um arquivo, ou pode ser criar um arquivo também. Então, o Ctrl Z ele desfaz qualquer coisa que você tenha feito no Microsoft Word. Então, a nossa resposta aqui é a letra B. Vamos para a questão 27. Utilizando o Windows 7, qual combinação de teclas faz com que seja possível a alternância entre programas que estejam sendo executados na desktop? Eu usei essa combinação de tecla agora há pouco, eu vou usar novamente só para vocês perceberem. Então, ele diz que faz alternância entre programas. Eu estou aqui utilizando o Microsoft Word. Se eu quiser alternar entre outros programas, eu posso usar a combinação de teclas que é o Alt e o Tab. Eu vou fazer aqui com o teclado virtual novamente. Teclado virtual. Vou pressionar aqui a tecla Alt e a tecla Tab, que é essa aqui. Em alguns computadores vai estar aparecendo duas setas ao invés da palavra Tab, uma seta apontando para um lado, outra para o outro. Então pressiono aqui Tab e ele vai me dar algumas alternativas de programas que estão sendo executados. Eu posso escolher o que quero que seja exibido aqui na tela. Depois de escolher, vou escolher aqui a área de trabalho, por exemplo. Aqui, desculpa, eu vi uma aqui, então vamos lá de novo. Alt, Tab. Então, vou definir aqui o que eu quero que mostre. Área de trabalho, aqui. Enter. Pronto, exibir a área de trabalho. Vou novamente fazer a mesma coisa, Alt, Tab, e eu vou escolhendo, navegando aqui entre os programas, e eu quero que mostre a internet. Pronto, aqui. Quero que volte novamente o texto, Alt, Tab novamente,
e vou procurar aqui onde está o texto, aqui, tecla Enter. Se for no teclado comum do computador do notebook, você nem precisaria teclar Enter, é só segurar o Alt e pressionando o Tab, e quando você escolhendo soltar, ele já vai mostrar aquele programa. Mais do que no teclado virtual, precisa confirmar com Enter. Bom, então é isso. A resposta para a alternância de programas é a letra A, que é o Alt Tab. Vamos aqui para a questão 28. Diz o seguinte: ainda trabalhando com o Windows 7, o que acontecerá se pressionarmos as teclas Ctrl Shift S? Então, está falando aqui do Windows 7, eu vou precisar sair do programa Microsoft Word para poder fazer demonstração. Porque às vezes dá diferença. Se você tiver no programa, a ação das teclas, do conjunto de teclas, é uma. No caso aqui, o do atalho. E se você tiver em outro programa, pode ser que a reação seja uma outra. Então, para fazer isso, eu vou precisar minimizar aqui a janela para a gente ir para a tela do Windows 7. Ele pede que mesmo, vamos ver aqui novamente, Ctrl mais Shift mais S. Vou abrir aqui só o teclado virtual, que é para que vocês vejam quais as teclas que eu pressionei. Então, Ctrl, que é o CTRL, Shift e o S. O que acontece? Bom, abriu aqui o gerenciador de tarefas. Então, essa é a função desse atalho Ctrl Shift S, que abriu o gerenciador de tarefas. Vou fechar aqui novamente. Minimizar o teclado virtual e voltar lá para a atividade. Então, as alternativas diziam o seguinte: irá recortar os itens? Não é. Irá colar os itens selecionados? Não é. Irá acionar o menu iniciar? Também não foi isso. Abrir o gerenciador de tarefas do Windows? Isso. Então, a questão correta é a questão D. Ok. Questão 29. Ao trabalharmos com a formatação de um texto no Word, pressionamos as teclas Ctrl mais Shift mais maior que. E vimos o que ocorreu o seguinte. Letra A. Foi aplicada a formatação de sublinhado ao texto selecionado? B. Moveu o cursor para o início da linha? C. Alternou o texto entre maiúsculas e minúsculas? D. Moveu o cursor para o início do arquivo? E E. Aumentou o tamanho da fonte. Então, vamos ver o que acontece aí se eu pressionar esse conjunto de teclas Ctrl mais Shift mais o maior que. Questão 29, vou abrir novamente o teclado virtual para a gente ver. Para dar uma demonstração, está falando aqui do Word. Então, já estou com o Microsoft Word aberto. Vou selecionar aqui um trecho do texto. Vou usar aqui a própria questão para usar de exemplo. Aliás, vou selecionar aqui a questão, o nome da questão 29. E eu vou pressionar Ctrl mais Shift mais o maior que é essa tecla aqui. Então, se eu fizer isso, observem que aumentou. Vou fazer novamente aqui. Aumenta o tamanho da letra. Isso, Ctrl Shift e o maior que. Se eu usar o menor que, Ctrl Shift menor que. Observe que está diminuindo agora. Então, o menor que diminui, o maior que aumenta o tamanho da fonte. Ou seja, vimos aí o que aconteceu e sabemos então a resposta, que é letra E, aumentou o tamanho da fonte. E por fim a questão 30, que diz o seguinte: para que possamos determinar em uma planilha no Excel que seja aplicado um número exponencial com duas casas decimais, devemos utilizar as teclas. Tem o Ctrl Shift e o arroba, Ctrl Shift e o circunflexo, Ctrl mais Shift dos pontos e Ctrl Shift Til. Tem uma outra que é o Shift F5. Então, qual tecla que faz esse número exponencial? Ele fala aqui que é no Excel, então vamos precisar abrir o Excel para fazer isso. Bom, eu já tinha digitado aqui um número para a gente poder testar. Para vocês verem, eu vou tirar ele aqui do canto e vou colocar aqui no meio. Então, digitando o número 3. Estou usando, inclusive, aqui agora o teclado do computador, o teclado físico. Então, digitou o número 3 e agora vamos ver o atalho que faz com que seja transformado em número exponencial. Ver aqui a questão, as alternativas são Ctrl Shift arroba, vou testar lá. Vou abrir aqui o
o teclado virtual novamente, seleciono a célula, Ctrl, Shift, arroba. Bom, transformou em formato de hora. Vou dar um Ctrl Z aqui para dissolver. Pronto, voltou ao normal. A outra alternativa seria tirar o teclado virtual para frente, Ctrl Shift Circunflexo. Volta lá para o Excel, Ctrl Shift Circunflexo está aqui próximo ao C cedilha. Acabei esquecendo de selecionar. Ctrl Shift Circunflexo. Então, observem que ele transformou neste número, que é o científico, que é o número exponencial. Então, a questão certa será a letra. Cadê a questão 30, né? O que executou a ação foi o Ctrl Shift Circunflexo, que faz com que apareça o número exponencial com duas casas decimais. Marcando aqui. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e complementem sempre com outros materiais. Vocês sempre encontram bons materiais na internet e também material impresso. Eu pessoalmente gosto muito de estudar por material impresso. E no mais, essas foram as questões de informática. Vocês podem estar buscando outros vídeos e livros que tratem dos outros conteúdos do edital ou dos editais, já que esse específico está sendo tratado para o concurso da Prefeitura de Serrinha, porém vocês podem também fazer diversos outros concursos que estão à frente. E esse conteúdo vai ser útil tanto para esse concurso quanto para os próximos. Espero que vocês não precisem fazer um próximo e já sejam aprovados neste. Mas todo conhecimento é válido e quanto mais você estudar, melhor. Então, até mais e eu agradeço a atenção.